E aí, aqui é o Node, imagine só. No ano de 1879, em uma ilha da Nova Zelândia, o Sr. Cairo e dois irmãos gêmeos, Ronan e Leonard, entram na floresta da ilha Rangitoto. Eles estão segurando uma pedra misteriosa capaz de emitir uma luz amarela, quando escutam um barulho estranho perto dali. De repente, Ronan é capturado por um monstro e seu irmão pede para que o Sr. Cairo o ajude. Porém, o sujeito apenas fica parado e Leonard grita pelo irmão, com o destino dos três exploradores permanecendo um mistério. Nos tempos atuais, os irmãos Theo e Raquel estão voltando da escola quando vem uma viatura policial em frente à sua casa. Além de serem gêmeos fraternos, os dois possuem uma conexão telepática e conseguem ler os pensamentos um do outro. Theo nota que a irmã está preocupada e a garota se apressa em voltar para casa, onde descobre pelo pai que sua mãe perdeu a vida em um trágico acidente. Por causa disso, Theo e Raquel são enviados à cidade de Auckland, onde irão morar por um tempo com seus tios, Kai e Cliff. Após uma longa viagem, os dois chegam à estação e Raquel tenta se comunicar telepaticamente com Theo, mas não consegue. Desde a perda da mãe, o garoto se recusa a aceitar o luto e tenta esconder suas emoções, o que interfere na conexão com sua irmã. Por fim, os dois são recebidos por seu primo Rick, que os levam até a casa luxuosa onde sua família vive. Além de morarem em frente à cratera de um vulcão, o local é rodeado por um enorme lago, e do outro lado, Theo nota que há uma mansão velha caindo aos pedaços. Quando chega a noite, a família se reúne na sala para fazer um lanche e Theo pergunta se alguém ainda mora naquele lugar. Rick conta que a velha casa pertence à família dos Wilberforce, com o mais velho deles sendo um sujeito estranho e que não interage com os vizinhos. Várias lendas urbanas foram criadas a respeito dele, inclusive de que sua casa antes servia como um necrotério. Toda essa conversa deixa Raquel assustada, e tudo só piora quando de repente, um forte tremor começa a atingir toda a cidade. Em poucos segundos as coisas voltam ao normal, mas esses terremotos acontecem devido ao vulcão, que permanece inativo há centenas de anos. Na manhã seguinte, Theo decide dar uma olhada mais de perto na cratera, quando encontra ninguém menos que o Sr. Cairo sentado em um banco. O sujeito segura as duas pedras que estavam com Ronan e Leonard, mas quando vê o garoto se aproximar, ele o manda ir embora dali. O garoto obedece, mas o vulcão o deixa interessado e ele resolve pesquisar mais a respeito. Ele fica surpreso ao ver que em uma das fotos do livro está o mesmo sujeito que encontrou em frente à cratera. Enquanto isso, Raquel resolve dar uma volta de barco ao redor do lago e encontra a velha casa dos Wilberforce. Porém, ao se aproximar, ela acaba prendendo uma mecha de cabelo no galho das árvores, em frente à propriedade. Para piorar, a mecha é vista pelo Sr. Wilberforce, que observa a garota com um olhar ameaçador. Assustada, Raquel vai embora e na hora de dormir, ela vai até o quarto do irmão contar o que aconteceu. Porém, ele continua sem querer conversar com a irmã e a manda dormir, deixando Raquel frustrada, e ela fecha as cortinas da janela, dando uma última olhada na velha casa do lago. Porém, ao fazer isso, os Wilberforce aparecem reunidos em frente à janela, como se estivessem interessados nos irmãos gêmeos. Outra manhã se passa e o tio Cliff convida os dois para uma pescaria em sua lancha. Após pegarem alguns peixes, eles retornam à costa, quando Raquel sente um forte odor no local. Ela chama Theo para ver de onde vem esse cheiro e encontra um velho carro funerário estacionado ao lado. O garoto resolve abrir a mala e encontra o veículo repleto de uma substância gosmenta e com um cheiro terrível. Sem ter ideia do que pode ser isso, Raquel acha melhor ir embora, mas Theo fica curioso e acredita que esse carro tem alguma relação com a casa dos Wilberforce. Quando chega a noite, ele resolve ir até a velha mansão, mas Raquel o vê saindo de casa e resolve ir junto. Ao invadirem a casa, eles encontram a mesma substância do carro, cobrindo todo o local, e de repente os dois escutam vozes do lado de fora. Rapidamente, os irmãos se escondem entre as paredes, e então o Sr. Wilberforce aparece, junto com um de seus colegas. Os dois conversam sobre seres conhecidos como gargantuas, e que muito em breve eles serão libertados. Porém, existe alguém que pode impedir isso, conhecido apenas como o Criador do Fogo. O Sr. Wilberforce explica que se esse criador encontrar irmãos gêmeos com uma forte conexão, o plano para trazer as gargantuas de volta será arruinado. Após a conversa, os dois saltam em direção a um buraco no chão, e Theo chama Raquel para continuarem investigando o local. Ao olhar o buraco, ele aparenta estar fechado, mas logo em seguida a substância gosmenta dentro dele se abre, assustando Theo e o fazendo soltar a sua lanterna.
Com medo de serem descobertos, os dois fogem dali, porém do lado de fora da casa, o Sr. Wilberforce conseguiu avistar os dois intrusos. Assim que voltam pra casa, Raquel pergunta por que o irmão foi até lá, mas ele não quer conversar e diz pra garota deixá-lo em paz. Ela então tenta falar por telepatia, dizendo que se sente sozinha desde a perda da mãe deles e precisa muito do apoio do irmão. No entanto, isso só deixa Theo ainda mais irritado e ele vai embora, avisando a irmã pra não entrar em sua mente outra vez. Após a discussão, o garoto dá mais uma olhada no livro e ao ver a foto do Sr. Cairo, ele suspeita que o sujeito misterioso seja o tal criador de fogo. Por causa disso, na manhã seguinte ele acorda Rick e os dois vão juntos até a cratera em busca do homem que estava sentado no banco. Enquanto Rick espera no carro, Theo vai até o local e ao encontrar o Sr. Cairo, ele diz saber sobre o criador de fogo. O sujeito tenta negar tudo, mas quando Theo conta que ele e sua irmã foram descobertos pelo Sr. Wilberforce, o Sr. Cairo teme que os dois estejam em perigo. Suas suspeitas se confirmam quando um dos Wilberforce aparece ao longe na montanha os observando. Sem outra escolha, o Sr. Cairo decide ajudar o garoto e os dois entram no carro de Rick e partem de volta para sua casa. Nesse meio tempo, Raquel vai procurar por Theo, mas não encontra ninguém em casa. Pouco depois, ela ouve alguém bater na porta e do outro lado aparece um policial mandando a garota abrir a porta. Porém, quando ela se recusa, o sujeito começa a bater na porta com força e em seguida a maçaneta começa a derreter. Assim que consegue entrar, ele revela ser um dos Wilberforce disfarçado, com o rosto assustador e tentáculos saindo de suas mãos. Raquel tenta atacar o sujeito com uma bengala, mas isso não lhe causa dano, e ele muda sua aparência, assumindo a forma do Sr. Wilberforce. A garota então corre em direção à escada, mas é agarrada pelos tentáculos da criatura, que começa a infectá-la com um tipo de veneno. Por sorte, a jovem consegue se soltar e corre em direção ao lago, onde salta dentro da água para se esconder. O Sr. Wilberforce sai à sua procura, mas não a encontra e acreditando que a garota foi eliminada pelo veneno, ele decide ir embora. Minutos depois, Theo e os outros voltam para casa e encontram o local completamente destruído. Desesperado, ele sai à procura da irmã e a encontra ainda viva, porém seu braço está contaminado pelo veneno dos Wilberforce. Felizmente, o Sr. Cairo usa uma magia de fogo capaz de curar a garota antes que seja tarde demais. Ainda assim, eles precisam fugir dali, antes que os Wilberforce descubram que Raquel ainda está viva. Então ele pede aos irmãos que se reúnam diante dele e usando mais uma magia, o Sr. Cairo os transporta até o seu esconderijo. Chegando lá, os três se reúnem na sala e o sujeito revela ser o criador do fogo, tendo vindo de um planeta muito distante. Anos atrás, o seu planeta foi atacado pelos Wilberforce, uma raça de alienígenas predadores e sedentos por conquista. Um dia eles conheceram os Gargantuas, seres gigantes com o poder de destruir mundos inteiros, e aprenderam a domá-los, causando destruição por toda a parte. Para impedir seus planos malignos, o Sr. Cairo, junto com outros moradores de seu planeta, saiu em busca dessas criaturas. Eles os encontraram na Terra e, usando seus poderes, os prenderam em 7 locais da Nova Zelândia. Com os Gargantuas presos, os Wilberforce tentaram trazê-los de volta durante todos esses anos. Esse dia está cada vez mais próximo e a única maneira de derrotá-los é através de 2 artefatos, chamados de As Pedras de Fogo. Elas são dadas ao povo do Sr. Cairo, com todos eles sendo nascidos gêmeos e desenvolvendo uma forte conexão entre si. Infelizmente, o seu irmão acabou perdendo a vida na Terra, e como as rochas só funcionam através da conexão entre os gêmeos, ele não conseguiu eliminar a ameaça alienígena sozinho. Agora é preciso jogar as pedras na cratera da ilha Rangitoto, pois assim o poder do fogo se espalhará pelos 7 esconderijos, destruindo os Gargantuas. No entanto, para ativar o poder das pedras, os gêmeos precisam estar conectados, e o Sr. Cairo acredita que Theo e Raquel sejam capazes de usá-las. Theo pega uma delas e tenta concentrar sua energia, fazendo com que a pedra emita uma forte luz amarela. Nesse momento, o garoto vê os antigos donos das pedras, Leonard e Ronan, que acabaram perdendo a vida durante a missão de chegar até a cratera. Porém, quando chega a vez de Raquel, a energia se torna tão intensa que a pedra acaba queimando sua mão. A garota sai da sala frustrada pelo que aconteceu, e o Sr. Cairo explica que se a conexão entre os irmãos, chamada de gemialidade,
e estiver em desequilíbrio, as pedras de fogo não funcionarão. Ciente de que a conexão foi prejudicada por sua causa, Theo vai falar com a irmã e pede desculpas pela forma como tem agido nos últimos dias. A conversa, no entanto, é interrompida quando dois policiais aparecem no local, dizendo que foram mandados por Kate e Cliff para encontrar os sobrinhos. Enquanto o Sr. Cairo fica na delegacia para ser interrogado, os tios de Raquel e Theo aparecem no local e os levam de volta para casa. Chegando lá, o casal repreende os dois por terem destruído a casa e depois saírem escondidos com um sujeito estranho. Rick tenta defender os primos e explicar o que aconteceu, mas Cliff acredita que o filho também estava envolvido nisso e coloca os três de castigo. Na hora de dormir, Raquel observa a casa dos Wilberforce, temendo que eles tentem invadir sua casa. Porém, Theo está mais interessado em aprender a controlar a energia na Pedra de Fogo e diz que quando todos forem dormir, irá atrás do Sr. Cairo. Enquanto isso, o sujeito continua na delegacia sendo interrogado pelos policiais, que não encontraram qualquer documento em seu nome. O Sr. Cairo tenta explicar a verdade e avisa que se não o ajudarem, o mundo irá acabar em breve. Como era de se esperar, nenhum dos policiais acredita nisso e avisam a ele que se não colaborar com a investigação, passará um bom tempo na cadeia. De volta à casa de Cliff, Theo tira um cochilo, mas Raquel não consegue dormir e escuta alguém chamar do lado de fora. Ao sair para ver quem é, ela encontra o Sr. Cairo, que diz ter fugido da delegacia e a chama para irem até a casa dos Wilberforce. Segundos depois, o alarme no relógio de Theo toca e ele acorda, porém não encontra Raquel no quarto. Ele vai atrás dela e vê a irmã seguindo o Sr. Cairo até a velha casa e corre em sua direção. Assim que entra na casa, o Sr. Cairo desaparece e ao invés dele, o Sr. Wilberforce surge, junto com seus capangas. Eles tentam atacar Raquel, mas Theo se coloca na frente da irmã e invoca o poder da Pedra de Fogo, fazendo as criaturas se afastarem. Em seguida, os dois tentam fugir pela escada, mas Raquel é capturada por um dos Wilberforce, que a prende usando seus tentáculos. Theo tenta ajudá-la e, para sua surpresa, a pedra dispara uma poderosa rajada de fogo, fazendo o alienígena se afastar. Os dois irmãos se apressam em fugir dali, mas acabam indo até um corredor sem saída, com os alienígenas vindo em sua direção. Theo tenta afugentá-los com a pedra, mas o Sr. Wilberforce não se intimida, dizendo que irá eliminá-los, assim como fez com os outros gêmeos que ajudaram o Criador de Fogo. O sujeito revela que no passado, os irmãos Ronan e Leonard foram eliminados por eles, e o Sr. Cairo não fez nada para ajudá-los. Por fim, o Sr. Wilberforce espalha os seus tentáculos ao redor do corredor, avançando na direção dos gêmeos. Porém, Raquel nota que o piso do corredor está frágil e tem a ideia de saltar para que o peso os faça cair até o salão principal. O plano funciona, mas apesar disso, os Wilberforce ainda estão por perto e eles precisam pensar em outra forma de escapar. Eis que Theo vê o mesmo buraco no chão e, sem ter outra saída, ele salta pela abertura, sendo seguido por Raquel. Enquanto isso, na delegacia, o Sr. Cairo sente que os garotos estão em perigo e precisa ajudá-los. Ele então aproveita que o policial saiu da sala para tomar um café e, usando suas chamas, ele se teletransporta para longe dali. No mesmo instante, os irmãos chegam ao fundo do buraco e se deparam com um dos gargantuas, um monstro com forma de inseto gigante. Em seguida, eles escutam alguém se aproximar e, ao verem outro portal ao redor da caverna, os dois o atravessam, esperando encontrar uma saída. Longe dali, Rick está com sua namorada ao ar livre quando o Sr. Cairo se teletransporta bem ao seu lado. Ele avisa ao garoto que precisa de ajuda para resgatar os irmãos, e mesmo sendo forçado a deixar a namorada, Rick aceita ir junto. Nesse intervalo, Theo e Raquel chegam a mais uma caverna, porém a garota vê outro portal no teto, de onde está saindo água salgada. Os dois decidem entrar pela abertura e chegam até o mar, onde veem à distância a ilha Rangitoto. Os irmãos se apressam em chegar na costa, porém são cercados pelos Wilberforce, que surgem da água para capturá-los. Novamente, Theo concentra sua energia na Pedra de Fogo, mas dessa vez ela dispara uma forte chama circular, incendiando todas as criaturas. Mesmo assim, eles não são destruídos e se preparam para contra-atacar, mas por sorte o Sr. Cairo e Rick chegam de carro e levam os irmãos para longe dali. Ao partirem pela estrada, o Sr. Cairo diz que eles precisam chegar até a ilha
Rangitoto, mas para isso será preciso atravessar o mar. Rick então resolve buscar a lancha do seu pai escondido e pede para Theo e Raquel esperarem por ele, junto com o Sr. Cairo. Enquanto esperam ele voltar, Theo exige saber o que aconteceu com os gêmeos e por que o Sr. Cairo os abandonou. O sujeito conta que quando chegaram na ilha, Ronan foi capturado pelos Wilberforce e vendo que o poder da pedra não se manifesta com apenas um deles, o Sr. Cairo foi forçado a fugir. Com isso, ele deixou Leonard, que pouco depois também foi capturado pelas criaturas. Ao descobrir a verdade, Theo se enfurece e diz que irá enfrentar os Wilberforce sozinho, mas o Sr. Cairo diz que ele só conseguirá vencê-los se estiver conectado com Raquel. Porém, o garoto não acredita em suas palavras e vai embora, mesmo com sua irmã pedindo para ele não fazer isso. Sem conseguir convencê-lo, Raquel tenta ajudar o Sr. Cairo, que está cada vez mais enfraquecido por ter usado seu poder tantas vezes. As coisas só pioram quando eles escutam as criaturas se aproximando e precisam fugir dali. Em outra parte da cidade, Rick parte de volta para casa, quando encontra sua namorada no meio do caminho. Sem ter tempo para explicar, ele pede a ajuda dela em sua missão, e mesmo sem saber o que Rick está tentando fazer, a garota aceita. O casal então recolhe a lancha e estão prestes a sair da casa, quando se deparam com Cliff, que tenta impedi-los. Rick tenta explicar ao pai que precisa fazer algo importante, mas ele exige que o garoto saia do carro. O jovem se recusa e Cliff começa a passar por uma estranha transformação, revelando ser um dos Wilberforce disfarçado. O casal se desespera e tentam fugir de carro, mas o alienígena agarra Rick pelo pescoço com seus tentáculos e é arrastado pela estrada. O garoto pede para a namorada segurar o volante e em seguida abre a porta do carro, empurrando o alienígena direto na pista. Mesmo assim, o Wilberforce invoca seu carro e com ele começa a perseguir Rick e sua namorada, que partem em direção ao rio. Ao chegarem lá, eles colocam a lancha na água e estão prestes a zarpar, quando vem o carro atravessar a estrada e cair direto no rio. Logo em seguida, a criatura salta do carro e começa a nadar rapidamente pelo mar em direção à ilha Rangitoto. Ao mesmo tempo, Rick chega até o local combinado para encontrar os irmãos, mas vê apenas Theo, que salta na lancha e diz que irá sozinho até a ilha. Os três então partem pelo mar, e ao chegarem na ilha, Theo se arma com a pedra de fogo e corre em direção à floresta. Porém, ele acabou deixando Raquel e o Sr. Cairo sozinhos, com os dois sendo perseguidos pelos alienígenas. Felizmente, após deixar Theo na ilha, Rick volta para resgatar os dois, momentos antes de serem atacados pelos Wilberforce. Pouco depois, o grupo segue de volta à ilha Rangitoto, com Raquel se apressando em ir à floresta e ajudar seu irmão. O Sr. Cairo, no entanto, acredita que seja tarde demais e acha melhor os dois fugirem da ilha antes que também sejam eliminados. Porém, Raquel se recusa e diz que não abandonará o irmão, assim como ele fez com Ronan e Leonard. Ao ouvir isso, o Sr. Cairo é tomado pelo remorso e resolve ajudar a garota a encontrar Theo e acabar com a ameaça dos Wilberforce. Eles precisam agir rápido, pois nesse momento Theo está enfrentando as criaturas sozinho, e mesmo com o poder da pedra, ele não é forte o bastante para derrotar todos. O Sr. Cairo então usa suas últimas forças para transportá-los ao local onde Theo está, mas logo se deparam com o Sr. Wilberforce. Para proteger Raquel, ele lhe entrega a pedra de fogo e diz à garota que precisa confiar na energia que ela e o irmão compartilham. Raquel segue o conselho e tenta controlar o poder de fogo outra vez, mas novamente ela sente sua mão se queimar com a energia. O Sr. Wilberforce aproveita a chance para atacar a garota. No entanto, o Sr. Cairo se coloca diante dele e o desafia para um último confronto. Porém, como ele já usou toda a sua energia, a criatura o agarra facilmente com seus tentáculos e começa a envenená-lo. Sem ter como se defender, o Sr. Cairo começa a arder em chamas e desaparece, tendo se sacrificado para defender os gêmeos. Apesar disso, nem o Sr. Wilberforce também segura Raquel com seus tentáculos, e quando Theo chega no local, sua irmã já está infectada pelo veneno. O garoto tenta mais uma vez acionar o poder das chamas, porém não consegue e os alienígenas começam a cercá-lo. Como o Sr. Cairo havia alertado, o poder das pedras vem da conexão dos gêmeos, e agora ele não pode mais invocar as chamas. Este parece ser o fim, mas em um ato de desespero,
Cairo, Theo tenta se comunicar com a irmã através de telepatia, pedindo que ela o ajude mais uma vez. Graças à conexão entre os irmãos, Raquel enfim desperta o poder da Pedra de Fogo, com seu corpo sendo completamente coberto pelas chamas. Com tamanha energia, os gêmeos dão as mãos e lançam o poder do fogo em direção à cratera da ilha Randitoto. Graças a isso, as chamas logo se espalham pelos 7 pontos, onde os Gargantuas estão escondidos, destruindo todos eles. Os Wilberforce tentam resistir, porém a energia se espalha por toda a ilha, desintegrando todos de uma só vez. Com a ameaça alienígena destruída, os dois irmãos correm até a lancha, onde comemoram a vitória, junto com Rick e sua namorada. Finalmente, os dois irmãos podem voltar para casa, agora mais unidos do que nunca, com a certeza de que salvaram o mundo com a ajuda do Sr. Cairo e das Pedras de Fogo. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!